Fala galera, professor Juarez, para começar nossos trabalhos, para a primeira aula de geografia que vocês estão recebendo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um conceito importantíssimo dentro da geografia, que é a paisagem, tá? Paisagem que é uma categoria fundamental, que é uma categoria de análise do espaço geográfico, que é onde acontecem as relações entre sociedade e natureza, onde o ser humano impõe a sua vontade através da técnica, da tecnologia e transforma esse espaço da maneira que ele precisa, da maneira que ele necessita, criando funções de acordo com as espacialidades que são desejadas, tá bom? E aí a gente começa a falar sobre paisagem. O que é isso, né? O que representa isso pra gente? Será que são só aquelas coisas bonitas que a gente vê? Será que são só aquelas coisas bonitas que a gente identifica? Ou a paisagem ela está em outros sentidos também? A paisagem está em outras formas de entender esse mundo? Vamos ver isso um pouquinho, devagarzinho, construindo aos poucos, para a gente conseguir de fato se apropriar desse conceito, tá bom? A gente começa aqui mostrando o que a paisagem ela representa para a geografia, o que ela vai representar para a gente, tá? Então, a gente precisa entender que ela é a parte desse espaço geográfico no qual a gente vai utilizar dos nossos sentidos, tá? Para podermos perceber esse espaço, para poder analisá-lo, para poder tirar dele as características, para poder ter toda uma visão de como esse espaço vai ser construído, beleza? E é legal a gente conseguir também entender que esse espaço no qual a gente observa com os nossos sentidos, por que eu estou falando nossos sentidos e não somente a visão? Eu estou falando isso porque outras formas de entender esse espaço também acontecem. A gente consegue perceber as coisas com o nosso olfato, sentindo os cheiros da localidade que a gente está, beleza? A gente consegue perceber as coisas com o nosso tato. Por exemplo, tá frio, tá calor, a gente consegue perceber isso dentro do espaço. A gente consegue perceber com a audição, beleza? A gente consegue perceber, obviamente, com a nossa visão, tá? Então, todos esses sentidos ajudam a gente a construir essa paisagem, tá? É legal aqui a gente entender que a paisagem, ela vai apresentar diferentes elementos, beleza? Eles podem ser elementos econômicos, naturais, sociais, humanos, tá? E eles estão todos misturados dentro dessa paisagem, formando um espaço único. E é legal da gente perceber aqui que essa paisagem ela está em constante transformação, ela está em constante mudança. Sendo assim, a gente consegue ver marcas do passado quando a gente passa a analisar uma paisagem do presente. A gente vê prédios antigos, a gente vê, sei lá, estátuas, a gente vê monumentos, características de um outro momento que ainda existem. E a gente chama essas marcas de rugosidades, tá? Então a paisagem ela vai estar sempre em transformação, beleza? Ela vai ser composta por diversos elementos diferentes e ela vai ser interpretada através dos sentidos humanos. Tranquilo? Esse é o nosso pontapé inicial. Isso é o que a paisagem vai representar pra gente. Tranquilo? Olha que interessante. Essa paisagem, galera, ela pode ser dotada de elementos que são culturais ou humanizados, beleza? Coisas que a sociedade construiu, coisas que a sociedade colocou ali dentro daquele espaço, beleza? Ou ela pode ter elementos naturais. Então a gente tem elementos que são humanizados, elementos que são naturais. E é legal a gente conseguir interpretar que é a partir dessa predominância de elementos que a gente vai ter uma paisagem natural ou a gente vai ter uma paisagem cultural ou humanizada. Se a predominância, se a maior parte dessas características são de elementos naturais, a nossa paisagem, obviamente, ela vai ser chamada de natural. Quando a gente tem transformação da sociedade, seja ela da transformação mínima até a maior transformação possível, a gente vai chamar essa paisagem de cultural ou de humanizada. Tranquilo? Aqui, galera, exemplo disso.
Nesse espaço, nós temos duas paisagens que são paisagens naturais. De um lado a gente tem a floresta, né, a floresta amazônica, do outro lado a gente tem um deserto, e todos esses espaços aí que estão sendo representados nessas imagens, eles não estão com nenhum tipo de objeto construído ou de objeto desenvolvido ali, né, pela sociedade, beleza? Por isso que a gente vai chamar essa paisagem de natural, beleza? Agora, quando ela sofre algum processo dos seres humanos, ela pode ser da mais transformada possível, intensamente transformada, ela pode ser pouco transformada, mas ela pode ser também indiretamente transformada. Olha só, intensamente transformada, quando ela teve muita ação humana, quando aconteceram vários processos dentro daquele espaço, e através desses processos, a gente teve, né, o espaço sendo moldado, o espaço sendo formado, gerando funções nas quais eles foram escolhidos, né, para ter. Por exemplo, a gente tem de um lado uma cidade muito desenvolvida e do outro a gente tem uma exploração mineral que está alterando o espaço da mesma maneira, intensamente. Show de bola? Nós temos aqui dois outros exemplos. A sociedade pode afetar o espaço, mas não causando tanto impacto. E quando ela causa menos impacto, a gente vai falar de uma paisagem pouco transformada pela humanidade, beleza? Por exemplo, nós temos aquele lado, poucas casas ali, né, formando uma espécie de aldeia, e aqui a gente tem uma ponte onde um trem passa. Não tem uma cidade inteira, não tem uma transformação tão complexa. É uma transformação muito menor, é uma transformação menos impactante para aquela área. Show de bola? E por último, galera, a gente vai ter uma paisagem que foi humanizada? Claro, mas ela é indiretamente humanizada, ela foi indiretamente transformada. Aí eu te pergunto, como assim indiretamente transformada? Vamos lembrar que nós vivemos em uma sociedade de consumo, que nós vivemos em uma sociedade que produz muito lixo. E muito desse lixo, dando um exemplo, ele vai para o mar, e indo para o mar, ele para em lugares que são inóspitos, em lugares que não tem sociedade, né? Lugares que não tem pessoas habitando. Mesmo assim, a gente acaba interferindo nesse espaço de alguma forma. Quando esse lixo chega, ele causa algum impacto naquela flora, ele causa algum impacto naquela fauna, e ele vai afetar esse espaço de alguma maneira. O ser humano foi lá, fincou e destruiu e fez alguma coisa? Não. Mas essa produção de lixo chegou até lá através do mar, através da corrente marítima. Tranquilo? E isso também é um tipo de transformação. Não tão intensa quanto aquela da cidade ou da mineração, mas é um tipo de impacto, é um tipo de transformação da paisagem provocada pelos seres humanos. Beleza? Enfim. Galera, a gente está disponível sempre para dúvida, tá? Manda aquela mensagenzinha se precisar, fala comigo na aula presencial, sem problema nenhum. A gente vai conversando ainda muito mais sobre esse tema, desenvolvendo muito mais. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até a próxima aula e a gente se vê. Valeu!